Estamos na mensagem número 3, com o tema, amém. Na mensagem número 1 nós falamos sobre o poder da contemplação, já está no YouTube. A mensagem número 2 nós falamos sobre o poder da presença de Deus. E na mensagem número 3 nós falaremos sobre o poder da influência. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Mateus capítulo 5 e versículo de número 14. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? No versículo número 15, versículo número 15, o texto fala sobre a posição ideal de uma lâmpada. Não é debaixo da cama, não é debaixo da mesa, não é debaixo da cadeira, mas a posição ideal de uma lâmpada, qual é? Ela precisa estar aonde? Ela precisa estar, segundo o texto, em lugares altos. A lâmpada precisa estar em lugares altos para que a luz que a lâmpada produz possa influenciar o ambiente em que nós estamos com mais expansão e com mais eficácia. Influência é a capacidade de provocar mudanças no pensamento e no comportamento de outras pessoas. É a capacidade de provocar mudanças no modo de pensar e no modo de agir de outras pessoas. A influência, obrigado, Sul. A influência não é uma ferramenta de manipulação, porque o propósito final da manipulação é promover benefícios para o manipulador. O propósito final da manipulação é desonesto. Mas o propósito final da influência, que é usada como uma ferramenta de bênção, é um propósito nobre, porque através da influência nós ativamos o potencial que Deus já depositou na vida de outras pessoas, para que elas vivam uma vida plena em Jesus. Vida plena acontece quando eu sou e quando eu faço exatamente o que Deus me chamou para ser e me chamou para fazer. Vida plena acontece quando eu não permito que o meu propósito em Deus seja abortado por algum tipo de barreira emocional, barreira financeira, barreira espiritual, barreira social. Quando nós aumentamos o nosso nível de influência intencionalmente, quando nós praticamos o poder da influência, a nossa mensagem é valorizada. Os nossos ouvintes não apenas ouvem o que falamos, mas honram o que falamos. E a minha oração nessa mensagem, para mim e para você também, a minha oração é essa: Jesus, conduza a cada um de nós para um nível mais alto de influência. Vamos orar junto? Jesus, me conduza para um nível mais alto de influência. Por quê? Porque eu não quero apenas fluir. Quem aqui já está fluindo? Só a Sara está fluindo. Quem aqui já está fluindo? Eu também. Mas eu não quero apenas fluir, eu quero influenciar. Influenciar significa fluir para dentro do outro.
Vou repetir, influenciar significa fluir para dentro do outro. É quando aquilo que eu faço e que falo não alcança apenas os ouvidos dos meus ouvintes, mas alcança alma, coração e provoca mudança de pensamento e de comportamento. É por isso que desejamos praticar o poder da influência, porque queremos que pessoas sejam ativadas em Jesus, sejam transformadas. Existe uma verdade absoluta no campo da influência. E eu quero resumir essa verdade numa pequena frase que diz: pessoas não ouvem pessoas, pessoas ouvem histórias. Vamos repetir? Pessoas, diga comigo, pessoas não ouvem pessoas, pessoas ouvem histórias. Vou deixar mais nítido para você. Você está no seu celular e aparece um anúncio, um homem calvo, completamente calvo, sem nenhum cabelo na cabeça, com um produto capilar na mão e dizendo: comprem esse produto. Porque esse produto capilar é incrível, é maravilhoso, e os seus cabelos jamais serão os mesmos. Quem vai comprar, diga amém. Essa mensagem não será honrada e nem valorizada, porque pessoas não ouvem pessoas. Pessoas ouvem histórias. Então aquilo que falamos é importante. O discurso que você carrega é importante. Aquilo que eu proclamo é importante, mas a história que está sendo construída é mais importante ainda. Então, o meu conselho pastoral para você que deseja aumentar o seu nível de influência é esse: não continue permitindo que o Espírito Santo continue construindo através de você uma grande e poderosa história. Vou repetir o conselho pastoral: continue permitindo que o Espírito Santo continue construindo através de você uma história. Uma poderosa história. Desistir, você já sentiu vontade. Quantas vezes? 1, 2, 3, 10, quantas? Eu perdi as contas de quantas vezes eu quis desistir. Quem aqui já perdeu a conta? Mas existe uma mensagem de Deus sobre nós. Um conselho de Deus sobre nós. Continue permitindo que o Espírito Santo continue construindo através de nós uma poderosa história, porque a nossa história vai gerar autoridade para a mensagem que nós estamos proclamando. Quem aqui quer ter autoridade no falar? Então continue. Olhe para a pessoa do seu lado, não pare. Não pare. Porque não queremos fluir, queremos influenciar. Eu não quero falar aqui para você ficar falando. Eu quero que aquilo que eu estou falando alcance o seu coração. Eu quero também que você, aonde você tem proclamado uma mensagem, que ali também a sua voz seja honrada, a sua mensagem seja honrada. Uma história gera autoridade, amém? A história que construímos vai gerar autoridade para a nossa mensagem. Autoridade, mas não é só autoridade que a nossa história gera, ela gera também credibilidade. A história que que Deus está construindo através de nós gera credibilidade. Então escute essa frase: não existe influência onde não existe credibilidade. Vou repetir: não existe influência onde não existe credibilidade. E credibilidade não se constrói em um dia. Credibilidade não se constrói em uma semana. São anos construindo credibilidade. Nós estamos aqui, IBI Cruzeiro, quantos anos? 5 anos. Estamos aqui construindo uma história. Construindo credibilidade. Porque onde não existe credibilidade, não existe influência. Então não se constrói de um dia para o outro, mas tem um outro fato sobre a construção de credibilidade que também precisa ser pensado bastante. A credibilidade demora... Quanto tempo demora para destruir uma credibilidade?
Um dia, um minuto, um momento, uma decisão, uma escolha é o suficiente para que a credibilidade seja jogada no lixo. E eu falo isso para você para que a gente continue caminhando cautelosamente, porque queremos proteger aquilo que está sendo construído, a credibilidade. Porque onde não existe credibilidade, não existe influência. É claro que algum dia, tomara que isso não aconteça, você pode perder a sua credibilidade injustamente. Isso pode acontecer, sim ou não? Ainda mais com a inteligência artificial agora. Que eles pegam a sua voz e faz exatamente a sua voz igualzinha a sua voz é. Imagina, chega um áudio do pastor Marquinhos falando algo assim. Meu Deus, eu não acredito que ele disse isso num áudio de inteligência artificial. Isso pode acontecer, viu, gente? É possível que a sua credibilidade seja injustamente jogada no lixo. Mas aí, fazer o quê, né? Que Deus nos livre. Mas aquilo que está a nosso alcance para proteger a nossa credibilidade, nós o faremos. Porque onde não existe influência, onde não existe credibilidade, não existe influência. Não queremos apenas fluir, queremos influenciar. Credibilidade não é um presente, credibilidade é uma recompensa que alcança homens e mulheres que são constantes, constantemente fiéis, constantemente verdadeiros e que constantemente cumprem o que falam. Você cumpre o que você fala? Você fala e faz? Credibilidade não é um presente, é uma recompensa que alcança homens e mulheres que são competentes. Se queremos merecer a credibilidade, queremos receber essa recompensa chamada credibilidade, nós precisamos ter a coragem de olhar no espelho e fazer uma pergunta corajosa. Marcos Aurélio Rodrigues, você realmente é um homem competente? Você tem coragem de olhar no espelho e perguntar para você mesmo: Marcos, você é um pastor competente? Você tem coragem de perguntar para você mesmo: olha, você é uma esposa competente? Você é um marido competente? Você é um filho competente? Você é um profissional competente? Você tem coragem de fazer uma análise fria, sabe? Minuciosa sobre isso? Olhar de verdade para si mesmo e perceber se você é ou não é um homem, um marido, uma esposa competente, porque o Espírito que habita em nós, dele emana sabedoria para que possamos praticar. E é impossível praticar a sabedoria que Deus nos dá e ainda assim sermos pessoas incompetentes. É impossível eu praticar a sabedoria disponível através do Espírito Santo e ser um pastor incompetente. É impossível. Então você tem à sua disposição sabedoria, está disponível para todos nós, amém? E que se praticada, seremos cada vez mais homens e mulheres competentes. É desejo de Deus que você seja um pai competente. É desejo de Deus que você seja uma mãe competente. É desejo de Deus que você seja um discípulo competente. É desejo de Deus que você seja um funcionário onde você trabalha competente. É desejo de Deus que você seja um patrão competente. Seja competente. Não admita a incompetência, porque credibilidade é uma recompensa que alcança homens e mulheres competentes. Em nome de Jesus. A lâmpada precisa estar em lugares altos. Como já lemos no começo do texto. Ela precisa estar em lugares altos. E um fato interessante sobre a lâmpada, olha, aqui nós temos muitas lâmpadas, é que a luz que a lâmpada produz não promove benefício para ela mesma, não promove. Essas lâmpadas que estão aqui não estão sendo beneficiadas pela luz que elas estão produzindo. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus deseja colocar você em lugares altos.
E essa é a hora que você joga a Bíblia para o alto. Deus deseja colocar você em lugares altos. É agora que você dá aquele glória, sabe? Se eu estivesse numa Assembleia de Deus, isso aqui ia virar um alvoroço agora. Mas eu não estava esperando que virasse, não. Deus deseja colocar você em lugares altos, mas não é... Aí vem o contraponto, né? O balde de água fria. Não é para a sua vaidade, não é para o seu benefício, mas é para que pessoas sejam beneficiadas. Porque a luz que a lâmpada produz não promove benefício para ela, mas para aqueles que estão debaixo dela. Então Deus deseja colocar você em lugares altos. Não para que você seja senhor de pessoas, mas para que você seja um grande servo. Deus deseja colocar você em lugares altos, não para que você seja glorificado, mas para que Deus seja glorificado através da sua vida. Porque o texto diz, e eu vou voltar no texto aqui, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ai, pastor, não quero me aparecer. Essa é uma falsa humildade, né? Ai, deixa eu quietinho que eu não gosto de me aparecer. É uma falsa humildade. Por trás dessa fala, ai, eu quero ficar aqui porque eu não gosto de me expor. Por trás dessa fala existe ali um problema que precisa ser curado. Precisa. Porque Deus não existe luz que quer... vou comprar uma luz e vou colocar debaixo do porão, assim, vou acender lá. Não, você quer colocar a luz em lugares. O texto está dizendo isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Para isso. Mas todo esse processo de luz e de obras tem uma conclusão final, que é aqui, ó. E glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, desejamos praticar o poder da influência. Por quê? Porque Deus será glorificado. Será glorificado através das nossas vidas. Amém? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: vamos praticar o poder da influência. Não é uma missão minha só, é a sua missão também. Amém? Deus quer usar a sua vida e ativar pessoas. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia. Nós vamos adorar Jesus mais uma vez. Amém. Enquanto eles se preparam ali, aumente o seu nível de influência. Escuta o que eu vou te falar. Aumente o seu nível de influência, fazendo sempre uma previsão do futuro. Você ouviu o que eu disse? Vou repetir. Aumente o seu nível de influência, fazendo sempre uma previsão do futuro. A Bíblia fez uma previsão do futuro. No Velho Testamento, durante todo o Velho Testamento, existe uma profecia. O Messias virá, a vinda do Salvador foi profetizada e se cumpriu. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus diante dos varões galileus, e a profecia que se cumpre, ela traz para o Evangelho credibilidade. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que tem credibilidade, porque tem uma história, tem uma profecia que se cumpriu. Então vou dar o conselho para você novamente: aumente o seu nível de credibilidade, fazendo sempre uma previsão do futuro. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Passo número 1, escolha um alvo alcançável. Amém? Anotou no seu coração? Passo número 1, escolha um alvo alcançável. Não é uma ação grandiosa, uma ação simples. Algo que você tem certeza que vai começar e vai terminar. Passo número 2, coloque uma data para que esse alvo seja concluído, seja alcançado. Passo número 3, faça uma proclamação desse alvo para as pessoas que você deseja influenciar.
Quem você deseja influenciar? Sua família? Seus filhos? Você quer que sua voz seja honrada na sua casa? Marido, você quer que sua esposa ouça o que você fala? Eu quero que minha esposa honre a minha voz, honre o meu som. Então faça uma proclamação. Número 4, cumpra o alvo. Assim como Jesus cumpriu a profecia. Cumpra. E toda vez que fazemos isso, nós geramos o quê? Credibilidade. Porque quando nós cumprimos um alvo e fazemos uma previsão do futuro, a postura do nosso ouvinte vai ser transformada. Porque toda vez que você falar algo, toda vez que você falar alguma coisa, os seus ouvintes, eles vão pensar o seguinte: se ele está falando, eu vou ouvir, porque vai acontecer. Se ele está falando, eu vou ouvir, porque vai acontecer. Aí você faz a previsão do futuro uma vez, 2 vezes. Em um ano você faz 5 previsões e essas previsões acontecem. A postura do seu ouvinte vai mudar. O seu filho vai mudar. A postura da sua igreja, dos seus discípulos vão mudar. Porque isso gera o quê? Credibilidade. A credibilidade do Evangelho está no fato de que ele disse, de que Deus disse, virá o Filho, o Messias virá, e ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou. E lá na escola, lá quando você estava lá na escola, tinha que escrever o quê? AC ou DC, né? Porque ele dividiu a história em 2 partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. E a mensagem do Evangelho tem credibilidade. Tanta credibilidade que atravessou o oceano, saiu do Oriente e chegou aqui no Ocidente. E nesse exato momento, tem pessoas adorando Jesus em outros países. E nessa exata época, tem coreanos adorando Jesus. Aleluia. Tem japoneses adorando Jesus. Nessa exata época, nesse exato tempo em que vivemos, tem australianos louvando a Jesus. Tem africanos amando Jesus. Amém? Tem ex-muçulmano adorando Jesus. Aleluia. Amém? Porque a mensagem do Evangelho tem credibilidade. Porque Jesus construiu uma história de poder. Ele não apenas mandou um beijo do céu, mas ele desceu. E ele morreu por nós. E ele ressuscitou. Então tem uma história. Aumente o seu nível de influência fazendo previsão do futuro. Sempre. Sempre faça isso. Vamos cantar?